Fala, povo de Deus, segundo dia da nossa campanha, a imagem do Deus invisível, Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo começa dizendo: quero que vocês saibam o quanto estou lutando por vocês, e pelos que estão em Laodiceia, e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Então, o mistério de Deus que a Bíblia diz que haveria de ser revelado e foi revelado no Novo Testamento é Cristo. E Paulo está falando aqui, eu estou me esforçando muito para que todos entendam isso. Como que Paulo se esforça muito? Ele se esforça muito pregando o evangelho para quem não ouviu, e ele se esforça muito orando por aqueles que já ouviram. E eu, e você, será que nós temos nos esforçado muito? Versículo 3, nele, ou seja, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, tudo o que a gente pode conhecer, tudo que a gente pode saber, toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a inteligência, tudo está em Cristo. Todas as respostas que nós buscamos e que nós precisamos estão em Cristo Jesus. Deixa eu aumentar esse fundo musical. Todas as respostas que você precisa e que você busca estão em Jesus Cristo de Nazaré, aquele que é a imagem do Deus invisível. Então, você que tem questionamentos, você que tem dúvidas, você que não sabe o propósito da sua vida, você que não sabe o porquê você está aqui, você que não sabe o porquê aconteceu tanta coisa, todas as respostas que você precisa, necessita e busca estão em Jesus Cristo, aquele que é a palavra de Deus, como nós já falamos no vídeo anterior. Então, quer resposta? Mergulha na palavra. Quer resposta? Mergulha na oração. Quer resposta? Ande lado a lado com Jesus, porque todas as respostas estão nele e com ele. Amém? Versículo 4. E eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque embora estejamos fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. A partir de agora, Paulo, a partir do versículo 6, que nós vamos ler agora, Paulo ele vai falar como Cristo nos liberta de uma vida legalista. Cristo nos liberta da lei do Antigo Testamento, de uma vida apenas baseadas em regras e religiosidade. Versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Então, quem está em Cristo precisa ter fé, e esta pessoa transborda gratidão. A sua vida tem transbordado gratidão? Se você está em Cristo Jesus, a sua vida precisa transbordar gratidão. Mas preste atenção, como é que nós estamos firmados em Cristo Jesus? Enraizados e edificados. Enraizados fala sobre raiz, fala sobre crescer primeiro para baixo. Só quem tem raiz suporta as dificuldades, os desertos, as provas, os processos, as tribulações. Só quem tem raiz consegue suportar aos fortes ventos e as muitas águas. E até mesmo se a árvore for cortada, mas tiver raiz, ao cheiro das águas tornará a brotar, como diz no livro de Jó. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter em Cristo Jesus são profundas raízes, base, estabelecimento, fé, confiança, amor nele, ir para baixo, diminuir na presença dele, se dobrar na presença dele, se entregar na presença dele, se humilhar na presença dele, é criar raízes, é crescer primeiro para baixo.
E então Paulo, depois ele fala sobre sermos edificados nele. Edificados fala sobre edificar, construir algo, crescer. A nossa vida está edificada nele. Ele é a rocha, como ele mesmo disse ser a rocha. E a casa que é edificada sobre esta rocha, pode vir todos o tipo de vento, de tempestade, de água, de tudo que acontecer, essa casa não vai cair por terra. Por quê? Porque está sobre a rocha. Então ele é a rocha e esta casa somos nós, é a nossa vida que é edificada nele. Nós precisamos crescer em Cristo Jesus. Tem gente que está crescendo nessa vida, mas a base não é Cristo. E por isso que quando vem as dificuldades, essa pessoa desmorona. Tudo que essa pessoa construiu desmorona. A vida emocional dela desmorona. O casamento dela está desmoronando. O trabalho dela está desmoronando. A vida espiritual dela está desmoronando. Por quê? Porque a base não era Cristo. Então nós precisamos crescer para baixo, enraizados nele, firmados nele, apegados a ele até o fim da nossa vida. E então assim podemos crescer para cima, firmados nele. Ele é a nossa base, ele é a nossa estrutura, ele é o nosso alicerce. Amém? E tenham cuidado, versículo 8, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que são fundamentadas nas tradições humanas, nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então tem pessoas que estão ensinando tradições humanas. Isso são dogmas. Dogmas humanos são diferentes de doutrinas bíblicas. Tá bem? A Bíblia vai continuar falando sobre isso. Lá no versículo 20, pula comigo para o versículo 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencesse a ele, aí Paulo vai perguntar, por que se vocês ainda pertencem a Cristo, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas estas coisas são destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Estas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então Paulo, ele está falando, não adianta você se submeter a ensinos humanos, mas não viver de fato as doutrinas bíblicas. Ensinos humanos não são doutrinas bíblicas. Nós precisamos fazer a distinção disso, porque o que vai refrear a nossa carne, o que vai nos fazer nos afastar do pecado e viver com Cristo e herdar a salvação, são doutrinas bíblicas e não dogmas humanos. Por exemplo, não corte o cabelo, não use brinco, não assista televisão, não jogue futebol, você não pode usar bermuda. Isso são coisas que são ensinadas em algumas igrejas e nós precisamos, obviamente, respeitar. Se você está numa igreja como essa, se você quer permanecer aí, obviamente você precisa respeitar, você precisa se submeter ao seu líder. Porém, entenda que nada disso é bíblico. Precisamos nos vestir com decência? É óbvio. Precisamos nos afastar de tudo que é mal? É óbvio. Mas destas coisas, desses exemplos que eu citei, não são doutrinas bíblicas. Não são doutrinas bíblicas e não vão nos ajudar a refrear os impulsos da carne. O que nos ajuda a refrear o impulso da carne não são regras, mas é o nosso amor por Deus. Eu não vou deixar de pecar simplesmente porque eu sei que é errado e que o meu pastor vai me pôr no banco. Eu vou deixar de pecar porque eu amo a Deus e eu não quero entristecer a Deus. Aí tem gente que fala, mas Deus conhece o meu coração. Mas a pergunta é, você conhece o coração de Deus? Porque se você conhece o coração de Deus, certamente você não vai querer entristecer o coração de Deus. Você não vai querer machucar o coração de Deus. Você vai querer alegrar o coração de Deus. Portanto, você vai refrear os seus desejos carnais para não entristecer a Deus, mas para alegrá-lo. Por quê? Porque você o ama.
porque você o ama. Então o que faz a gente refrear os nossos impulsos da carne é se nós verdadeiramente amamos a Deus. É por isso que o maior mandamento é amar a Ele acima de todas as coisas. Então não adianta nada você viver com bases e ensinamentos humanos, mas não se submeter à doutrina bíblica. Ensinamentos humanos não vão mudar a sua vida, porque é do homem. O que muda a sua vida é o que Deus te ensina. Não adianta, tem gente que vive 50 anos dentro de uma religiosidade, mas a vida não muda em nada. Por quê? Porque não tem espiritualidade verdadeira nenhuma, porque não conhece a Deus de fato, porque está preso em coisas que o homem está te ensinando. Tem gente que, se assistir esse vídeo aqui, onde eu estou simplesmente lendo a palavra de Deus e explicando o que o apóstolo Paulo está falando, mas só pelo fato de eu estar com um boné, de eu ter uma tatuagem na minha mão, já vai me chamar disso, daquilo, já vai apontar o dedo, já vai descartar tudo que eu estou falando. Sabe o que é isso? Religiosidade, ensinos humanos. O que nós precisamos é viver uma vida piedosa, santa, justa na presença de Deus, nos livrando do mal, refreando os nossos desejos carnais, dizendo não ao pecado, dizendo sim à santidade, vivendo uma vida de leitura. É o que nós estamos fazendo aqui, campanha após campanha, lendo a Bíblia capítulo a capítulo, tendo uma vida de oração, de jejum, de adoração, de comunhão com os irmãos. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós. Deus não está preocupado se o teu cabelo é até aqui ou se é até a cintura. Deus não está preocupado se nesse momento agora eu estou de calça ou estou de bermuda. Não é isso, não se trata disso. Não se trata disso. Vai muito além disso, isso é coisa ensinada pelo homem, pelo amor de Deus. E Paulo está falando, seja livre do legalismo. Viva uma vida com base na palavra. Viva a palavra. A nossa religião precisa ser baseada na palavra, nos mandamentos eternos, e não no que o homem fala. Líderes que não deixam ovelhas visitar outro ministério porque tem medo de perder. Isso não é doutrina bíblica. O que segura a ovelha não é cerca, é pasto. Tem tem alimento, tem palavra aí, tem poder de Deus. As ovelhas não vão sair. E assim é na presença do bom pastor também. O que nos prende ao bom pastor, Jesus Cristo, não são regras que Ele impõe ao nosso redor, mas é o pasto que Ele nos proporciona, é o amor que Ele nos proporciona, é a graça que Ele nos proporciona, é a alegria, é a esperança, é o perdão de pecados, é a vida eterna que Ele nos proporciona, não é cerca. Não adianta viver uma vida baseada em regras. Precisamos viver uma vida que ama verdadeiramente ao Senhor. Está conseguindo me entender? Nós precisamos amar a Deus. Nós precisamos amar a Deus e não apenas se submeter a regras. Porque quem o ama verdadeiramente jamais o abandonará. Mas quem vive apenas uma vida de religiosidade baseada em regras humanas não conhece a Deus verdadeiramente. Existe uma grande chance de decepcionar, de se afastar e nunca mais querer voltar. Eu conheço muitos assim. Por quê? Porque não tiveram a oportunidade de conhecer a Deus verdadeiramente. Ficaram presos em regras. Só que Paulo está falando aqui, livres do legalismo por meio de Cristo. Cristo que é o próprio Deus, como nós falamos no capítulo 1. Versículo 9 do capítulo 2. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então em Cristo está a plenitude da divindade. Certo? No vídeo passado eu falei que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Talvez alguém ficou na dúvida quando eu falei isso. Colossenses 2,9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. Então tudo que Deus é está em Cristo, porque Cristo é o próprio Deus. Então Cristo é 100% Deus. Amém? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Ele foi testemunho dado em seu próprio tempo. Então aqui está apresentando Cristo Jesus como homem. Então Cristo é 100% homem, 100% Deus. Amém? E aí ele vai continuar falando no verso 10. E por estarem nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude.
Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Tá vendo? Tá falando, não adianta fazer a circuncisão no prepúcio, como era no Antigo Testamento, mas não ter o coração circuncidado. O que Cristo quer mudar é o seu coração. Versículo 12, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Então quando a gente se batiza nas águas, a gente está morrendo para nós mesmos e vivendo para Cristo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé e no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então você desce as águas, você está morrendo, mas quando você sobe as águas, você está nascendo de novo. É o que Jesus fala em João 3 para Nicodemos: quer ver o reino dos céus, vai ter que nascer de novo da água e do Espírito. É viver outra vida, é ser completamente transformado de dentro para fora. O seu agir, o seu modo de pensar, o seu modo de enxergar, o seu falar, o seu sentir, é isso que nós precisamos ser transformados. E isso vai refletir na mudança exterior, obviamente, mas é primeiro internamente, depois exteriormente. Versículo 13: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então Cristo triunfou sobre tudo e sobre todos na cruz, e na cruz do Calvário ele cancelou a escrita da nossa dívida. Havia algo escrito dizendo ali: o Vitor pecou nisso, ele deve, culpado. E Cristo veio e rasgou aquilo e falou: eu pago o preço por ele, eu pago o preço por ela. Jesus pagou o preço pela sua vida. Quando Jesus está na cruz e ele grita: está consumado. Hoje, quando você paga uma conta, muitas vezes você recebe um talão, você recebe um comprovante de que você pagou aquela conta, e muitas vezes esse comprovativo vem com um carimbo, e nesse carimbo muitas vezes está escrito pago. Naquela época havia algo parecido, claro que não tão moderno quanto hoje, mas havia algo parecido. Mas em vez de escreverem pago, eles escreviam consumado. Então quando Jesus Cristo está na cruz e ele grita: está consumado, ele está falando: está pago, paguei o preço pelas dívidas do Vitor, paguei o preço pelo pecado seu, desse homem, dessa mulher que me ouve nesse momento. Jesus Cristo pagou o preço pela nossa dívida, pelo nosso pecado. Ele nos perdoou, ele nos lavou, ele nos remiu, ele perdoou as nossas ofensas, apagou as nossas transgressões, rasgou a escrita da dívida que nós tínhamos, pregando isso na cruz do Calvário, falando: foi aqui que eu venci, que eu salvei ele, que eu salvei ela. Então que hoje você possa olhar para o sacrifício, para a morte, mas também para a ressurreição de Cristo e transbordar em gratidão, como diz no verso 7. Transbordar em gratidão, porque nós não merecíamos, mas ele fez isso por amor a nós. Versículo 16, vamos encerrar, já está longo o vídeo. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou em relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas, ou de dias de sábado. Olha aqui, olha aqui, o exemplo. Tem gente que fala: tem que guardar o sábado. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou em relação a alguma festividade, ou a celebração de luas, ou dias de sábado. Paulo está falando: você guarda, não julgue quem não guarda. Você não guarda, não julgue o outro. Está aqui na Bíblia, gente, está aqui na Bíblia. Ele está citando coisas do Antigo Testamento: luas novas, dias de sábado, festividades, comer ou beber. Ele está citando regras do Antigo Testamento. Aí olha o que ele fala agora no verso 17: estas coisas
são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então todas essas regras do Antigo Testamento eram sombras do que haveria de vir. É o Antigo Testamento apontando para o Novo. Se eu caminho na rua, você pode até ver aqui, não é nem na rua, aqui na parede aqui atrás, ó, minha sombra se mexendo ali. Tá vendo a sombra da minha mão ali? Ela é apenas a sombra, a minha mão mesmo tá aqui, ó. É isso, a sombra apenas aponta para a minha mão. Essas leis, essas regras do Antigo Testamento, elas apontam para Cristo. A quem nós devemos olhar não são as leis, não são as regras, mas é a Cristo Jesus, a plenitude de Deus, a imagem do Deus invisível. O sábado, por exemplo, o sábado era a sombra do que haveria de vir. Quem é o sábado verdadeiro, então? É Cristo. O que é que era necessário fazer no sábado? Descansar. Mas quem é o verdadeiro sábado? Cristo. Então, onde, ou melhor, em quem nós temos descanso para as nossas almas? Em Cristo. Tudo é sobre Ele. Tudo é sobre Ele, meus irmãos. Não julguem vocês pelo comer ou beber. No Antigo Testamento tinham muitas regras do que se podia comer, do que não podia comer ou beber. Mas isso apontava para quem? Para Cristo. Aí o que Cristo fala? Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. Jesus está falando da Santa Ceia, ou da Ceia do Senhor, que na maioria das igrejas é comemorada uma vez por mês. Se você não participa disso, você não tem parte com Ele. Mas a comida e a bebida do passado agora aponta para a comida e para a bebida verdadeira, que é o próprio Cristo. O pão que representa o seu corpo entregue por nós na cruz do Calvário. O vinho, o suco de uva que representa o seu sangue derramado na cruz do Calvário em nosso favor. Está entendendo? Não se trata sobre não comer porco ou sobre não comer outras coisas. Se trata sobre se sentar na mesa do Senhor e comer o pão que representa o corpo de Cristo. E ter parte com Ele, ter comunhão com Ele. Estamos entrando em águas profundas aqui, mas de forma simples. Mas para que você entenda que tudo é sobre Cristo. E Cristo não quer apenas que a gente viva uma religião. Cristo quer que a gente viva uma vida de comunhão, de intimidade com Ele. De intimidade com Ele. Nós já falamos de qual é a verdadeira religião. Lá no livro de Tiago, tem aqui gravado, tá bem? Estou tentando achar aqui, mas eu não sei de cabeça qual é o versículo que fala. Mas tem aqui gravado o livro de Tiago. Aqui, capítulo 1, versículo 26 e 27. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas, e em sua dificuldade não se deixar corromper pelo mundo, ou seja, amar o próximo, cuidar dos órfãos, das viúvas, amar o próximo. Se não se deixar corromper pelo mundo, santidade. A verdadeira religião que agrada a Deus é amar o próximo, é viver em santidade diante de Deus, porque nós o amamos. É o que Jesus falou em Mateus 22, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, segundo é amar o próximo. Essa é a religião que agrada a Deus. Essa é a religião que agrada a Deus. Não o fato de eu estar aqui com um brinco ou não. Versículo 18 de Colossenses 2. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e sua mente a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir de qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntos, efetua o crescimento dado por Deus. Então aqui no fim disso aqui está falando que o corpo cresce unido em Cristo Jesus. Então eu e você precisamos crescer junto. Eu não quero crescer sozinho, você não pode querer crescer sozinho, nós precisamos crescer junto, nós precisamos nos aliar, dar a mão um para o outro, falar: vem que eu te ajudo e você me ajuda também, e nós juntos crescemos. Mas Paulo está falando: cuidado com aqueles que adoram até mesmo os anjos. Tem gente que adora os anjos, tem gente que adora as estrelas, tem gente que procura o seu destino, o seu futuro nas estrelas. O que é isso? O horóscopo. A Bíblia condena esse tipo de coisa.
Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões, a sua mente se torna orgulhosa. Aqui eu quero dizer uma coisa. Você que tem experiências com Deus, você que recebe visões, você que vive o sobrenatural, cuidado. Cuidado para não se tornar alguém orgulhoso, arrogante, soberbo, tá? Esse é o perigo de se orgulhar por conta de revelações que Deus te dá, tá bem? Busque por isso. Busque pelo sobrenatural. Quem me conhece sabe o quanto eu busco, o quanto eu falo disso, o quanto eu procuro viver isso, mas isso não pode ser algo que nos torna orgulhoso, tá? Existem muitas pessoas por aí que dizem, eu vejo e não sei o que, e isso e aquilo, mas você percebe que a pessoa se orgulha nisso. Mas nós não devemos nos orgulhar disso. Paulo fala em 2 Coríntios 12, ele fala dele mesmo, conheço um homem que há 14 anos foi levado ao mais altos céus e ali ouviu palavras indizíveis e palavras que ao homem é proibido dizer. Ele está falando dele mesmo, ele teve uma experiência que ele foi arrebatado ao céu, ele fala, não sei se no corpo ou no fora do corpo, em visão, ou de fato fui, mas eu sei que fui. Mas aí depois ele fala, mas por causa dessas revelações foi-me posto um espinho na carne, para que eu não venha me orgulhar. O espinho na carne foi enviado para Paulo, para que ele não se orgulhasse pelas suas visões e revelações que Deus lhe havia dado. Por quê? Porque Deus não quer pessoas orgulhosas. A Bíblia diz no livro de Tiago que Deus se opõe, que Deus abate o orgulhoso, mas concede graça ao humilde. Então, independente da experiência que Deus tem te dado, independente do quanto Deus tem te honrado, do quanto Deus tem te exaltado nesta terra, do quanto Deus tem te mostrado, do quanto Deus tem aberto a sua visão, te usado para pregar, para curar, para revelar, para libertar, seja para o que for, não seja alguém orgulhoso, não seja alguém arrogante. Porque Deus se opõe ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. É a Bíblia nos chamando para viver uma vida de humildade, entendendo que é tudo pela graça e é tudo sobre Cristo. É o que nós temos falado sobre este capítulo, é o cerne, é o meio, é a base desse capítulo. É a Bíblia dizendo, é tudo sobre Jesus Cristo. Então não importa o quanto você tem, não importa o quanto você sabe, não importa o que você já viveu com Deus, não importa o que Deus já fez através de você, não é sobre você, não é sobre o Vitor, é sobre Cristo Jesus. Amém? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, independente do que Deus fizer na sua vida ou através da sua vida, entenda que não é sobre você, é sobre Ele, e que toda honra, que toda glória, que todo louvor, que toda adoração seja dada ao único que é digno de receber. Não sou eu, não é você, é o Senhor Jesus, aquele que é a imagem do Deus invisível. Amém? Que Deus te abençoe e eu te espero aqui amanhã no capítulo 3.